Tragédia sem precedentes. Na entrevista de hoje, o Plano Aberto vai conversar com um promotor e a professora que há um ano acompanham a situação dos atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco. E você confere ainda com a gente as opções culturais para o fim de semana. Olá! No último dia 5, a maior tragédia socioambiental do país completou um ano. O rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, despejou 32 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério que percorreram 650 quilômetros ao longo do Rio Doce até chegar ao mar. A lama atingiu 7 comunidades e subdistritos aqui da região e 40 cidades entre Minas Gerais e o Espírito Santo. 19 pessoas morreram e cerca de 350 famílias ficaram desabrigadas. E para falar sobre as consequências da tragédia após um ano e sobre as punições aplicadas a Samarco, eu recebo aqui no estúdio o promotor de justiça de Mariana, Guilherme de Sá Meneguin, que acompanhou desde o começo o caso, e a professora e pesquisadora do GEPSA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da UFOP, Karine Gonçalves Carneiro. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Obrigada, gente. Eu agradece. Após um ano da tragédia, eu queria discutir um ponto. Como que ficou a reparação às vítimas atingidas pelo rompimento da barragem? Desde o primeiro momento, o Ministério Público atuou de forma participativa com os atingidos para que fossem garantidos direitos essenciais naquele momento. Então, já 3 dias após o evento, nós já expedimos uma recomendação para que a Samarco fornecesse moradia adequada, inicialmente em hotéis e depois em casas alugadas, e também assistência financeira àquelas famílias que perderam renda. Tentamos, de uma certa forma, uma negociação extrajudicial que não foi possível, e daí foi necessário ingressar primeiro com um processo cautelar, que bloqueou. Nós conseguimos o bloqueio de 300 milhões de reais da empresa, isso no dia 11 de novembro, e depois no dia 10 de dezembro de 2015 nós entramos com uma ação civil pública requerendo todos os direitos indenizatórios de reassentamento aos atingidos. E foi a partir desse processo que foi assegurado assistência financeira às famílias que perderam parentes, antecipações de indenização de 20 mil reais para quem perdeu casa, 100 mil para quem perdeu parentes na tragédia, indenização pela perda de veículos, Isso são só parcelas que foram pagas no início do processo, o que foi, de certa forma, uma inovação, porque, em regra, as pessoas têm que esperar até o final do processo para que tenham recebimento das suas indenizações. O que a gente fez foi inverter essa lógica, exigindo que a empresa pagasse de imediato a assistência financeira e antecipasse parte daquilo que é de direito dos atingidos. E agora nós partimos para uma nova fase em que nós vamos buscar a indenização final, porque tudo que eles receberam até agora foi apenas uma parcela, e o reassentamento de todos os que ficaram desabrigados. Eu acho interessante pontuar nesse aspecto, que a partir dessas determinações que foram colocadas pelo Ministério Público, a gente vem acompanhando a forma como isso de fato vem sendo conduzido pelas empresas, a partir desse contato cada vez mais constante que a gente vem tendo com os atingidos. E o problema, então, ele se desloca não por essa atuação que exige essas ações da empresa frente aos atingidos, mas na forma como isso é aplicado, que tem se mostrado um grande problema quando a gente percebe que, por exemplo, no caso desses cartões, que dão direito ao que muitas vezes eles chamam de benefício, uma palavra até estranha num contexto desse, um benefício, que ele é entregue para algumas famílias ou para algumas pessoas e para outras não. Mesmo as duas situações sendo praticamente as mesmas, Então a gente percebe uma inversão muitas vezes dessas determinações que são colocadas pela empresa a partir de táticas, de estratégias que são reincidentes no comportamento dessas grandes empresas que acabam ocasionando danos às pessoas, pelas suas atividades, Isso não é novidade. Essas estratégias, elas visam minar essa própria coletividade das comunidades atingidas, colocando pessoas contra pessoas, tendo em vista que as ações coletivas elas acabam sendo muito mais efetivas do que as individuais. Promotor, até hoje a Samarco, a Vale, não pagou nenhuma multa que foi aplicada a elas.
Somente a FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, aplicou 30 multas até o momento, né? Que somadas chegam a mais de 189 milhões. Fora multas do IBAMA, do IEMA, do Espírito Santo, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, aqui de Minas Gerais. Por que é tão difícil fazer com que a empresa pague essas multas? No que tange às multas, né, nós temos um problema na legislação. A legislação, ela diz o seguinte, no caso do IBAMA, né, o IBAMA aplicou 5 multas que somadas dão 250 milhões de reais. Ela não pode simplesmente executar essa multa sem dar a oportunidade da empresa se defender. Então a empresa é instaurado um processo administrativo após a aplicação da multa, onde a empresa pode se defender e apresentar seus argumentos, né? E aí é mantida a multa. Mas ainda assim você não consegue fazer com que ela pague. Porque se ela não quiser pagar espontaneamente, você tem que entrar com uma execução na justiça. E a justiça vai demorar até que essa multa seja paga. Professora, voltando às famílias, tudo é muito provisório ainda para essas famílias. Elas estão em casas alugadas, com cartões provisórios, num terreno provisório. Quando que essas pessoas poderão ter a certeza de que a vida vai voltar ao normal? Assim, que a vida pode voltar ao normal e as coisas passarão a ser concretas. A questão do reassentamento colocado já pelo promotor aqui, seria uma esperança para essas famílias? Eu acho que é o primeiro ponto para, de fato, se tentar construir não a normalidade anterior, porque ela, de fato, foi solapada, né, por esse desastre, mas de iniciar, de fato, a construção de uma nova vida, né, porque eles estão aí num momento de transição, né. A vida anterior, ela não vai ser retornada, né? Ela é impossível de ser reconstruída, tendo em vista que, principalmente para aqueles que perderam inteiramente suas casas e vão ser reassentados, o vínculo não é único exclusivamente com o espaço físico, né? Uma metragem definida quadrada que eles vão ter direito a ter novamente, de habitação, né? Havia, tanto em Gesteira como em Paracatu e em Bento, uma série de relações sociais, com a paisagem, ambientais, econômicas, né, de solidariedade de vizinhança e familiares, que não poderão ser reconstruídas. Sim, promotor, falando em interesse das comunidades, os moradores de Bento Rodrigues não querem que parte do distrito seja alagado. A Samarco está construindo um novo dique, o dique S4, que, segundo ela, é necessário para conter a lama que pode voltar a escorrer para o Rio Doce no caso de chuvas, né? Como a gente já começou no período chuvoso, eles estão correndo com essa obra. Mas a Samarco defende que é necessária essa obra e teve autorização do governo do estado por um decreto, mas os moradores que têm propriedades lá não venderam para a Samarco e não querem que o distrito seja transformado num grande museu a céu aberto. Como que fica esse conflito? Nós entramos também com uma ação civil pública contra a construção do dique, exigindo que fosse feita uma perícia para identificar se ele realmente é necessário ou não, né? Levando em consideração o interesse dos atingidos de Mariana, né? Porque eles têm direito não só à propriedade que está lá, embora esteja tudo destruído, o terreno é deles, a propriedade é deles, né? E também ao direito ao território coletivo, né? Inclusive, como não existe decisão judicial no Brasil sobre esse assunto, eu tive que coletar da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já condenou, salvo engano, o Paraguai e o Peru por ter vedado o acesso de comunidades tradicionais ao seu próprio território, né? Isso ainda não existe no Brasil, lei ou jurisprudência sobre isso. O problema é que a questão também foi deslocada para a Justiça Federal, porque ela leva em consideração o interesse não só dos atingidos, mas também de toda a bacia do Rio Doce. Então, eu sei que agora o Ministério Público Federal pediu e a juíza federal deferiu a realização de uma perícia. Eu entendo que a estratégia do DIC... Mas a obra está sendo feita. Está sendo feita, porque ela não está embargada, né? Ela é, no mínimo, contraditória, né? Ela me parece ser ineficaz para a finalidade que ela se destina, mas agora nós vamos ter que aguardar, de fato, a perícia. Entendo que também... inegavelmente, o direito dos atingidos está sendo violado com isso. Espero que essa perícia, né, possa ficar pronta o mais rápido possível para que a gente tenha certeza se esse dique ele é necessário ou não. E eu acho que o principal, né, será que ele é para isso mesmo? Ou tem uma outra finalidade? Ok, eu queria agradecer a presença do Dr. Guilherme, professora Karine, aqui no Plano Aberto.
Eu que agradeço, obrigada pelo convite, Vitor. Agradecemos também, foi uma ótima experiência. Obrigado. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do GEPSA, é só acompanhar o grupo no Facebook, pesquisando por GEPSA, o FOP. E hoje é dia de agenda cultural aqui no Plano Aberto. Confira as atrações do fim de semana. A Galeria SESI Mariana inaugura, nesta sexta-feira, a exposição Cartografia Ingênua, da artista plástica Ana Amélia Lopes. As obras retratam pinturas baseadas no mapa de Ouro Preto. A mostra é aberta ao público e pode ser visitada todos os dias, de 9 às 11 da manhã e do meio-dia às 7 da noite. No sábado, o grupo brasiliense Teatro do Concreto realiza o espetáculo Entre Partidas. A peça é apresentada dentro de um ônibus que vai circular pela cidade de Ouro Preto. O embarque e o desembarque serão feitos na Praça Tiradentes e o início vai ser às 7 da noite. Os ingressos podem ser retirados na praça com 1 hora de antecedência e vão custar R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Toda a comunidade pode participar. O Senado aprovou na última terça-feira, em primeiro turno, a PEC 55, proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Foram 61 votos a favor e 14 contra. E o dia de votação foi marcado por protestos em Brasília, organizados por diversos movimentos sociais que afirmam que a PEC vai ameaçar os investimentos em saúde e educação. Cerca de 450 pessoas, entre professores, estudantes e técnicos da UFOP, do IFMG Campus Ouro Preto e ainda das escolas ocupadas aqui na região, participaram do ato na capital federal. Todo esse papel de inclusão que nos últimos anos se teve para a universidade, ele está encerrado, né? Então, eu acho que a classe pobre e média no país vai ser duramente afetada durante esses 10, 20 anos da PEC. Agora a PEC 55 vai passar por mais 3 sessões de discussão no Senado até a última votação, que está marcada para o dia 13 de dezembro. Vale destacar que a UFOP já se posicionou contra essa proposta. A carta do Conselho Universitário sobre o assunto você confere no site ufop.br. E a entrevista de hoje já está disponível na íntegra em nosso canal na internet, youtube.com/cppafop. Por hoje é só. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.